Oi, bem-vindo! Bom, hoje vamos falar de um livro que foi o primeiro livro que eu iniciei nesta jornada de empreendedorismo e que provavelmente, se tu estás nessa jornada, terá sido um livro que alguém te recomendou, que é O Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Porque este livro? Vou-te falar, obviamente, das 6 maiores lições, vou-te falar dos 3 maiores insights que eu retirei. Posso dizer que esse livro em si não te vai ensinar a fazer negócios, não te vai ensinar a montar uma empresa, por exemplo, como o livro que eu falei no episódio 1 da verdadeira máquina de fazer dinheiro do Seth Holmes. O Kiyosaki, o que conta é a história um pouco dos dois pais que ele teve. O pai verdadeiro e um pai que ele chamava pai, mas não era pai, era um mentor. É o que nós chamamos de mentores. E isto, para te explicar o quê? Este livro é muito forte, principalmente, em compreender dois grandes pontos. E vou-te mostrar aqui no quadro. Se estiveres a ouvir o som, eu vou falar também, que são ativos e passivos. Tudo o que é ativos são a forma do dinheiro pôr-se a trabalhar para ti. Atenção, não é de forma passiva. Tu provavelmente já ouviste histórias de teres rendimentos passivos e teres... Isso é mentira. Há rendimentos alavancados em que tu tens que controlar. A tua atividade é controlar esse rendimento. E depois os passivos, que é retirar-te o dinheiro. Enquanto o dinheiro trabalha para ti, tu verificas apenas se ele está a cumprir um bom papel. No outro, o dinheiro que tu ganhas é para pagar despesas. Ok? E vou falar então, como eu disse, das 6 maiores lições deste livro em resumo. Não vou dizer os títulos exatamente como ele diz, porque são muito giros. E vou-te falar do que é que são os 3 maiores insights que eu retiro deste livro. Como eu te disse, se neste livro tu procuras criar um negócio, se procuras aprender como fazer negócios, não é aqui que vais encontrar. Aqui vais criar é a mentalidade que precisas para. Ok? Para tirares a mentalidade de que o dinheiro serve para pagar contas, mas sim que o dinheiro deve gerar mais dinheiro. Ok? E isto, começando agora no livro, diretamente, para não te fazer perder tempo, porque o teu tempo é valioso, e se o objetivo desta biblioteca do empreendedor é fazer-te resumos, é para fazer o mais rápido possível, da forma mais direta possível, para tu ganhares tempo, porque o tempo, como eu estou sempre a dizer e defendo isto à morte, é o maior ativo que tu tens. E quem troca tempo por dinheiro não sabe o que está a perder. Ok? Está na tabela dos passivos. Bom, ele fala, obviamente, que ele conta uma história, é muito gira a história, ele conta a história toda dele de infância até a fase atual da vida dele agora, como é que ele se tornou milionário, por onde é que ele passou, é toda o que eu costumo dizer, a jornada do herói, né? Como se conta no storytelling, e é muito gira a forma como ele conta a história, e recomendo que leias por isso. E ele fala principalmente de dois pais que ele teve, e tanto que o capítulo 1 e a primeira lição é o pai rico, pai pobre. O que é que ele quer dizer com pai rico, pai pobre? É exatamente, vai buscar as informações que tu precisas a quem sabe. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, este é muito importante e depois farei falar nos insights que eu retirei deste livro, mas este é muito importante e ele foca muito bem nisto. Ele tem dois pais. O pai verdadeiro, que é um professor universitário, sempre trabalhou para o Estado, sempre teve tudo sempre muito certo by the book, tal como os nossos pais falaram, tiram um curso superior, trabalham num trabalho seguro, trabalha X anos durante esse trabalho, os X horas, para depois garantir uma reforma, e isto era o que o pai dele lhe dizia, que ele tinha que tirar um curso superior, para depois arranjar um bom emprego, desse emprego ter um contrato sem termo, ir crescendo com o tempo, havendo oportunidades, se houverem, mas que fosse sempre muito ponderado nas escolhas, porque mais vale ter um pássaro na mão do que dois a voar, não é? É o grande termo, e é o que o pai lhe passava. E depois ele conta as dificuldades que o pai passou no momento da reforma. Porquê? Porque ele até não ganhava mal para o número de horas que trabalhava, no entanto, quando passou para a reforma, deixou de ter dinheiro, deixou de ter os tais rendimentos que ele tinha e deixou de ter capacidade de pagar as despesas dele. E depois teve o pai rico dele, uma pessoa que se tornou a pessoa mais rica em termos monetários da zona, mas não era só rica em termos monetários, era rica em conhecimento. Em conhecimento do quê? Do que nós não aprendemos normalmente com outras pessoas, aqueles tais 1% que estão acima em termos de riqueza e em termos de conhecimento, a nível mundial.
Okay? Por isso é que as pirâmides só há 1% de facto que ganha tudo, ou ganha muito. Okay? Tem a ver principalmente com o conhecimento adquirido. Este pai dele, que era o pai adotivo, era o pai de um amigo dele, de um grande amigo dele de infância, e em que ele passou a estar muito tempo com ele, a ouvir as lições dele. E ele contava histórias, obviamente, também por causa disso. Esse pai rico, basicamente, tinha um ensino, não sei se sequer tinha o que representa agora o nosso 12º, ou pelo menos o ensino secundário todo. O que ele tinha era uma visão para negócios e estava sempre à procura de uma oportunidade, de implementar a oportunidade, perceber como é que ganhava dinheiro e perceber que havia duas formas de gerar dinheiro. Ou eu trabalhava um X número de horas e isso gerava-me um valor, ou eu alavancava o meu negócio criando valor para outras pessoas e, consequentemente, eu investia nessas pessoas, investia em ativos, né? Eu costumo dizer, quando trabalho com empresários, que o maior ativo que eles têm são as equipas. E se ele investir na equipa, a equipa vai gerar mais dinheiro para a empresa. É um tipo de ativo, ok? Podes ver assim. Okay? Mas já vou falar disto em maior profundidade mais à frente. E ele estava-lhe sempre a dar estas lições. Ou seja, ele não falava que ele tinha que ter necessariamente um curso superior. Era importante, se ele achasse que era importante. O que ele deveria encontrar era formas de gerar rendimentos de forma passiva. Bem, esta palavra é um bocado errada. Passiva não, alavancada. Okay? De forma alavancada, ou seja, investir em vários ativos que lhe gerassem mais dinheiro. E depois ele pegava no dinheiro que ganhava, em vez de gastá-lo, voltava a aplicar nesses ativos. E imaginava que esse dinheiro nunca é dele. Okay? Ele só controlava se o dinheiro estava a trabalhar bem. Pronto. E esta é a primeira grande lição que ele conta no livro. É com quem tu andas, é quem tu vais ser. Okay? E basicamente as lições que tu tiras é de quem tu andas. Até há aquela frase famosa de mostra-me as 5 pessoas do teu círculo de influência e eu digo-te que resultados vais ter. É um pouco o que ele fala nesta primeira lição. A segunda lição ele fala um pouco, ele dá-lhe um nome muito giro, mas é o que é a alfabetização financeira. E a alfabetização financeira ele mostra, por exercícios muito simples, o que é que são ativos e o que é que realmente são passivos. Eu já tenho aqui alguns exemplos, como falei que quando eu vou diagnosticar empresas ou quando eu começo a trabalhar numa empresa, eu mostro por A mais B ao empresário que o maior ativo que ele tem é a equipa. E se ele não tratar bem a equipa nunca vai tratar o outro ativo que o empresário e a empresa têm, que são os clientes. Ou seja, quem gera dinheiro é a equipa. Isto é uma forma de alavancar um ativo. E eu invisto na equipa para que ela gere mais dinheiro. É assim que funciona. É assim que funciona no mundo dos ativos e dos passivos. E ele fala muito disto, de querer educar o mundo, querer educar as pessoas a perceber o dinheiro e o jogo do dinheiro. Ok? Como eu te disse, eu estou-te a dar exemplos meus de acordo com aquilo que são os ensinamentos deste livro. Ele não fala disto desta forma, ele fala muito no investimento imobiliário, fala muito em ações, fala muito em commodities, ou seja, o que agora se chama muito o Forex, que o Forex não é bem um investimento, é mais, e aí é bastante ativo comparativamente, por exemplo, a ações de empresas, ações imobiliárias. O Forex, por exemplo, é um ativo que tu tens de facto, não há um rendimento passivo, há um rendimento muito ativo, porque tu tens de controlar o mercado, tens de controlar as notícias, tens de saber controlar o que se chamam as velas. Eu não sou um especialista em Forex, nem nada disso, mas ele fala muito disto, é na questão de tu compreenderes que dinheiro, se bem emprego, gera mais dinheiro. Okay? E depois ele explica várias situações, e como eu disse, ele dá muitos exemplos do mercado imobiliário. E há uma crença muito limitante que nós temos, que é, quando compramos uma casa, achamos que estamos a comprar um ativo. É um ativo se tu não viveres lá e não o usares. É um ativo se tu comprares essa casa e a alugares a outras pessoas ou a venderes, ok? Por exemplo, um aluguer gera, por exemplo, o que se chama rendimentos ao ano de aproximadamente 10%. Conforme a casa, pode gerar 15%, 20% do teu investimento. Ou seja, imagina, tu compras uma casa por 400 mil euros, ok? Mas não tens os 400 mil euros e fazes uma prestação ao banco. Essa prestação é mais ou menos 500 euros. Tu alugas a casa por 1000 euros, estás a gerar um dividendo de 500 euros sobre o valor que tu estás a pagar. Tens é que ter sempre a casa em modo... Por isso é que eu digo, é uma renda passiva ativa, é alavancada. Porquê? Porque tu tens que ir controlando se as pessoas te pagam, porque depois há o risco, né? Se as pessoas te pagam, se
Se sair, quanto tempo é que tu vais demorar a voltar a recolocar pessoas lá? Depois tens todas as obras, por isso é que estes 50% são falsos. Não são. Em média o rendimento gerado, por exemplo, no mercado imobiliário anda na ordem dos 10, 15%. Em média. Okay? Há situações que são mais, eu também não sou um especialista disso. No Forex é mais um rendimento ativo, em que tu tens de estar a controlar uma série de indicadores do mercado. Por exemplo, se cai uma bomba nos Estados Unidos, esse mercado vai mexer todo. E tu tens de saber analisá-lo. Aquilo há gráficos próprios, que tem de que os especialistas têm programas no computador para analisarem o que eles chamam as velas, as subidas, os upsides e downsides. Eu não quero estar a dizer disparados, mas isto são formas de pôr o dinheiro a trabalhar para ti. Não é passivo, é alavancado. E depois há os passivos, que é o exemplo de comprares a casa novamente e essa casa tu viveres lá. Ela não é um ativo. Tudo o que é ativo dá dinheiro. Uma casa que tu vives não é ativo, é um passivo. Porquê? Porque tu estás a gastar luz, estás a gastar as paredes, estás a gastar o chão de andares nele, né? Com o teu cheiro na casa, e isto é um passivo, porque tira-te dinheiro do bolso todos os meses para tu manteres a casa no teu lado. Ok? E isto é o que eles chamam na segunda lição alfabetização financeira. Compreenderes bem o que é que são ativos e o que é que são passivos. E ele fala muito mesmo de tu conseguires, dentro daquilo que tu ganhas, tirares no mínimo 10% para o lado. E é logo de início do mês, o que ele chama paga-te a ti primeiro. Ele fala muito disto, ele fala várias vezes no livro sobre isto, paga-te a ti primeiro. Okay? E é uma recomendação que eu te dou. É difícil? Obviamente que sim, porque nós temos o que acontece, que temos uma lista de despesas tão grande que por vezes nem o nosso ordenado dá para pagar e cobrir as despesas todas. Então o truque e vai para a terceira lição, que é cuida dos teus negócios. Como eu te disse, este livro não te vai ensinar a fazer negócios, vai-te ensinar muito sobre educação financeira e vai-te ensinar a perceber o que é ativos e passivos. Okay? E quem tem negócios, ou quem faz investimentos, ou quem tem um trabalho por conta de outra e ganha X euros, pode começar a compreender isto e pode começar a compreender que uma aplicação. Eu fiz umas contas, se tu todos os meses poupares 100 euros, ao final do ano tens 1.200 euros. Se aplicares este dinheiro a 10%, todos os anos vais ganhando, é o que chamam de investimento alavancado. Okay? A 10% ao ano, que é a média de boas, não estou a falar de PPRs, nada disso, isso não serve para nada. E se tens o dinheiro no colchão no PPR é a mesma coisa. Mais vale teres no colchão que não há os impostos sobre ele. Okay? E depois vamos entrar na quarta lição, que são os impostos das sociedades anónimas. Mas já vamos aí. Estamos na terceira lição agora, que é cuida dos teus negócios. E ele fala muito disto, que é pensares o que é que são ativos e o que é que são passivos. E o que é que tu podes pôr de ativos e passivos no teu negócio. O que é que são passivos? É tudo o que entra numa demonstração de resultados de gastos. Gastos quê? Fixos e variáveis. Mas há aqui um perigo. Tu não deves, nem podes mexer nos gastos variáveis. Porquê é que são os gastos variáveis? São gastos em termos de quando eu faço um investimento no marketing, quando eu faço um investimento numa melhoria de um produto, quando eu faço um investimento numa melhoria de um serviço. Eu faço estes três, por exemplo, quando eu tenho certezas do resultado que vou ter. E se eu compreendo, eu hoje ainda fiz uma publicação, não sei se estás a ver isto em live, se estás a ver isto mais tarde, mas eu fiz uma publicação nas redes sociais a falar inclusive de funis. E os funis é uma forma de investimento para o teu negócio, isto se tiveres negócios, obviamente. Ok? E aqui é um pouco, mas fala sempre, como eu disse, esta terceira lição de cuida dos teus negócios não vai te ensinar a fazer negócios, vai te ensinar assim a compreenderes a tabela dos ativos e dos passivos. E os ativos tu tens que pegar neles e se souberes ler uma demonstração de resultados, é muito simples ler. Aqueles números todos é muito simples. Há uma parte nos ativos que diz investimentos e esse número tem que vir a crescer. Ele tem que vir a crescer e tu deves pegar no lucro e reinvestir. E, como eu disse, na tabela dos passivos, o único indicador que tu deves mexer é nos custos fixos. Que custos fixos existem? Existe a luz, a água, as telecomunicações, a renda, ok? Obviamente que os próprios salários da tua equipa são custos fixos e tu deves renegociar. Onde é que eu invisto muito mesmo nas empresas que nós entramos? Nós temos a tabela dos custos fixos, vemos os ordenados e o que nós pedimos à equipa, porque na primeira fase nós trabalhamos com as equipas, é eles conseguirem garantir no mínimo, o valor que eles recebem na empresa. Isto é o mínimo que eles garantem. Okay? Para garantir o que se chama nos negócios o break-even. Ele fala muito disso também. Garantir o valor zero em que tu não estás nem a ganhar nem a perder. E a partir daqui podemos trabalhar. E depois, o que eu explico aos empresários é que vamos aumentar um pouco os custos variáveis. Para quê? Para aumentar a capacidade do ativo. No caso das empresas, o ativo é a equipa.
Se eu conseguir que a equipa produza mais acima do seu salário, eu premio a equipa todos os meses. E isto é acompanhado, nós acompanhamos isto em tempo real e com muitos bons resultados. Numa fase inicial, eu costumo dizer que as equipas passam por 3 fases. A fase inicial é não acreditam que aquilo vai acontecer e acham que vão impingir coisas às pessoas. Numa segunda fase, já só fazem aquilo pelo dinheiro. E numa terceira fase, fazem aquilo porque de facto vem uma motivação e vem principalmente que aquilo gera um resultado monetário e ajudam os clientes da empresa. Ok? E isto é a terceira lição, cuida dos seus negócios. A quarta lição é o que eles chamam dos impostos e sociedades anónimas. Okay? Obviamente que quanto maior forem os teus ativos, mais impostos tu tens. Ele fala muito da criação, se tiveres ativos muito grandes, da criação de sociedades anónimas que estão mais protegidas relativamente aos impostos porque têm múltiplos acionistas. E há uma distribuição dos lucros, o que faz com que, se tu distribuis os lucros, tens menos impostos sobre o próprio lucro, porque tu tens que distribuí-los, não ficam para a empresa. Consequência, eu costumo dizer que é, não tendo uma sociedade anónima, mas tendo, por exemplo, uma pequena empresa em que, em vez de estar o nosso lucro a ser comido pelos impostos, o que eu faço é premiar as equipas. Garantir que as equipas ganham com isso. Lembra-te sempre da lição número 2, a lição número 3, que é cuida dos teus negócios. Se eu premiar as equipas, consequência disso, eu estou a distribuir um pouco dos meus lucros, queria dar ao Estado e estou a dar à minha equipa, que devem ser os principais beneficiados do trabalho executado, porque eles conseguiram alavancar o negócio. Ok? Isto é a quarta lição. A quinta lição é os ricos inventam dinheiro. Ok? E porquê é que os ricos inventam dinheiro? Porque eles compreendem os ativos. E eles compreendem que não podemos ter o nosso dinheiro numa única fonte. Ou seja, por exemplo, se tu tens um salário, tu não podes ter o dinheiro no teu salário. E se ficares doente? E se de repente ficares sem emprego? Ou seja, os ricos compreendem isto. E os ricos só gastam. Há pessoas que já me disseram assim: os ricos são forretas. Não. É diferente. Os ricos sabem que, por exemplo, se querem um carro, que é um passivo, tabela dos passivos, eles têm que fazer 3 vezes mais o dinheiro do valor do carro antes de comprarem o carro. Claro que há outras formas de fazer isso, mas eles têm que ter esse valor. Por exemplo, eu tenho um amigo meu agora, comprou um carro novo, um topo de gama, não interessa, que ele dizia-me sempre que não ia. Mas lá está, nós há uma fase que gostamos de nos premiar e devemos ser premiados por produtividade. E ele tem uma produtividade excelente, tem uma empresa PNL e de excelência e acho que deve ser premiado. E ele nunca viveu pelos padrões de passivos, viveu sempre pelos ativos. Ele neste momento, inclusive, tem um ativo tão grande que ele, quando ele se reformar, ele já tem rendimentos que ele só controla, paga uma pessoa para controlar outra parte e ele sabe que dali vai tirar X euros para a sua reforma. Estamos a falar acima de 1 milhão, ok? Pronto, mas isto para dizer o quê? Mas ele percebeu, ele tinha o capital, porque lá está a regra de teres 2 a 3 vezes mais o valor, ele tinha o capital, mas como ele tinha o dinheiro, a empresa onde ele foi comprar propôs-lhe fazer um crédito sem juros e sem comissões. Atenção, sem juros e sem comissões. Não ouças aquelas coisas de créditos com juros e comissões. E porquê é que no caso dele é inteligente? Porque o dinheiro continua do lado dele. Ou seja, ele não se descapitalizou. Lembra-te sempre a segunda lição, alfabetização financeira. Ele percebeu, ele pegou naquele dinheiro, pôs numa conta onde vai pagar o valor do carro e ele pode pôr o dinheiro, em uma parte desse dinheiro, de onde vai pagar o carro, a gerar mais dinheiro. É genial, não é? Pronto, e ele fala muito disto. E depois o sexto ponto é, ele fala muito, as pessoas querem ganhar muito, querem ter tudo, mas não investem por isso. Ou seja, ele fala muito, numa primeira fase, investe no teu conhecimento. E depois ganha mais à frente. Ou seja, queres ganhar dinheiro no Forex? Pá, aprende com quem sabe. Não aprendas comigo, eu não sei, atenção. Sei para mim e não te sei ajudar nessa fase. Aprende comigo não aprendas comigo Forex, vai aprender com quem sabe Forex. Atenção, não é alguém que te dá sinais, diz assim, eu vou jogar aqui, joga aqui. Não, é alguém que te ensina a compreender o jogo. É alguém que te ensina a analisar o jogo. E se tu tiveres essa paciência e começa a jogar o jogo com dinheiro real, com pouco dinheiro inicialmente e depois começa a investir. Queres investir em ações? Vê quem percebe de ações. Eu tenho um amigo meu que é genial nisso. Ele ganha aproximadamente 20% ao ano dos investimentos dele em ações. É muito dinheiro. É bastante. E ele consegue. Porquê? Porque ele tem um conhecimento brutal sobre
ações. Ele estudou bastante, são bastantes horas para ter esse conhecimento. Ou seja, paga esse conhecimento a alguém, aprende esse conhecimento, aplica, porque garanto que a quem tu comprares esse conhecimento vais ter uma coisa que é o acompanhamento, ok? Essa pessoa vai-te acompanhar. É a mesma coisa que nós, nas empresas onde nós acompanhamos. Por exemplo, se eu vou cobrar ao empresário 60 mil euros ao ano, ok? Neste empresário, eu sei, porque eu fiz um diagnóstico, analisei tudo ao pormenor, analisei onde é que está a doença, que eu costumo dizer, nós diagnosticamos como um médico, analisamos a doença e na primeira fase damos um remédio para matar a doença. Ou seja, aplicamos uma quimioterapia para o cancro ou damos um antibiótico para a bactéria que está a fazer mal. E depois sim criamos as bases de sustentação para garantir a saúde. Ou seja, toda a minha experiência diz que eu venho da intervenção terciária, ou seja, na doença aguda. Mas o investimento maior tem que ser na intervenção primária, que é a garantia da saúde. É os hábitos de saúde. E é o que nós fazemos nas empresas. Ou seja, eu depois de fazer estes passos todos, eu sei que se eu lhe cobrar 60 mil euros, ele não vai ganhar 60 mil euros. Isto vai ser uma parte dos rendimentos que ele vai gerar pela nossa intervenção. Por exemplo, ele gerar mais 400 mil euros do que se nós não estivéssemos lá. Ele só me está a deixar 60 mil euros. Do lado dele ficam 340 mil euros. Mas se nós não estivéssemos lá, ele não tinha não só os 400 mil euros, como ainda estava a perder mais dinheiro. Porque nós mostramos-lhe por A mais B onde ele perde dinheiro. Okay? E isto é o que quer dizer investe. E estes empresários, na verdade, estão a investir em aprender a melhorar os seus negócios. E não há problema nenhum em fazer isso. Não, eu costumo dizer que o nosso nicho, não é? É os empresários ou as empresas que faturam aproximadamente entre 120 mil a 1 milhão e 200 mil por ano. Porquê? Porque nós sabemos que estas empresas com pequenas afinações iniciais, matando a doença, elas dão saltos qualitativos brutais. Eu já não sei se contei esta história, mas nós estamos há 3 semanas numa empresa, por exemplo, que já faturou mais em 3 semanas do que nos últimos 8 meses. Ou seja, já faturou mais de 100 mil euros em 3 semanas. E estava para fechar. Okay? E temos outros exemplos muito giros em que nós, se fazemos um orçamento, é porque nós sabemos, à partida, que a pessoa vai ganhar mais. Por isso, este empresário está a investir também no conhecimento que ele não estava a ver. Ok? Pronto, isto são as 6 grandes lições. Depois ele tem mais uns anexos com exercícios muito fixos. Eu recomendo que leias o livro. Mas estas são as 6 grandes lições. E para mim os 3 grandes insights desse livro são os seguintes. Primeiro, o primeiro de todos eles é ver com quem te rodeias. Eu sei que é muito importante, tu queres lançar um negócio, queres iniciar, por exemplo, seja network marketing, seja com uma ideia tua, seja com algo que tu achas que vai resolver um problema do mercado e a primeira pessoa que tu te vais aconselhar é com a tua família. As segundas pessoas são os teus amigos. Ou das duas uma, ou alguém na tua família é empreendedor e faz isso, ou os teus amigos têm negócios e têm negócios PMEs de líder excelência e passaram por tudo o que tu vais passar, ou então não lhes peças conselhos. Okay? Isto é uma recomendação que eu dou. Separa bem as águas. Ou seja, vai pedir conselhos a quem sabe do assunto. Não tenhas problemas de perguntar. Sabes o que é que pode acontecer? É a pessoa não te responder. Eu todos os dias recebo mensagens e todos os dias mando mensagens a pessoas que eu admiro e há uns que me respondem, há outros que não. Pá, porque lá está, o nosso maior ativo é o tempo. Okay? Pronto, eu tenho o privilégio de ter alguns mentores que estão bem mais à frente que eu. No entanto, eu felizmente também estou a mentorar bastantes pessoas que estão bem atrás de mim, mas que eu sei que com as indicações certas, com os insights certos, vão-me ultrapassar rapidamente. E nós ganhamos e eles ganham todos. Ficamos todos felizes. Okay? O segundo insight é que começa já a tratar as tuas finanças. Pai, diz-me assim, Sasha, mas eu já mal ganho para o que tenho que pagar. E eu, ok. Há uma coisa que se chama negocia tudo. Lembras-te daquilo que eu falei da terceira lição de cuida dos teus negócios e alfabetização financeira? A segunda lição? Pois, é exatamente isso que eu estou a dizer. É cuida, vem ver o que é que tu estás a gastar, contabiliza tudo. Mas é mesmo para contabilizar, é pôr no papel. Eu aprendi isto com um mentor meu, que eu não fazia ideia. Eu descobri contas que eu tinha que eu não fazia ideia que pagava. Lá está, porque há 30 euros que vão para aqui, há 20 euros que vão para ali, há 10 euros que vão para ali e eu não faço ideia. Então débitos diretos é um perigo. Okay? Podes ter os débitos diretos, mas controla isso tudo. E depois vê onde é que tu podes começar a negociar. Negocia a água, negocia a luz. Por exemplo, nós aqui em casa, neste momento, eu pagava aproximadamente 50 euros de luz por mês, aproximadamente, e neste momento pagamos 30 euros
e ainda recebemos dinheiro de volta desse dinheiro. Pagamos 30 euros e ainda recebemos dinheiro de volta, fazendo exatamente as mesmas coisas. Não mudei nenhum hábito em termos de utilização de luz. Apenas mudei de operadora e que me garante estes valores. Okay? Depois, se quiseres saber mais sobre isto, podes-me perguntar. Aqui não é o objetivo. O objetivo é eu dar-te os insights. Depois, começa a ver isso, vê as tuas despesas e vê se consegues, começando a tirar dinheiro logo no início do mês. Tira logo no início, não é no fim. No fim não vais ter nada, porque enquanto tiver dinheiro na conta vais sempre gastando. É um hábito nosso. Nós somos ensinados a gastar. Okay? Não estou a dizer para cortares tudo e não saíres e fechares num cubículo. Nada disso. Estou-te a desafiar a fazeres contas. Eu sei que é horrível e mostra muito da verdade. Inclusive, eu trabalho com empresários e com as equipas e quando eu os ponho a fazer contas é a parte que eles mais odeiam. Ainda hoje fiz um diagnóstico com uma empresa que tem um potencial enorme de crescimento. O empresário é que não está a ver. Eu mostrei-lhe por A mais B como é que ele pode crescer. E, inclusive, dei-lhe já dicas para ele aplicar já. Okay? E mostrei-lhe a mina dor do negócio dele. Okay? E ele duvida porque não conhece essa verdade. E a primeira coisa que eu lhe disse é que começa já a tratar das tuas finanças e olha para as tuas contas. Okay? Olha para as tuas contas, vê onde é que podes cortar e começa a tirar esse dinheiro logo de início do mês, põe à parte e depois começa a criar uma forma, a aprender para criar os ativos. E ativos são comprar as casas para alugares ou venderes, criares um negócio. Atenção, um negócio pressupõe investimento de tempo e dinheiro, mas lembra-te sempre, tudo o que é ativos, vais investir o teu dinheiro para gerar mais dinheiro, okay? Vais ter que descapitalizar um pouco para gerar mais dinheiro, seja ações, seja forex, seja o que tu quiseres. Só não investas no PPR, ok? De resto, estás à vontade, mas tens que aprender. E depois, o que eu chamo, para mim, o insight mais importante, que é o quadrante do trabalho, o quadrante do dinheiro, em que ele divide as pessoas em 4 quadrantes. Já o Tony Robbins faz isto no livro O Jogo do Dinheiro. Eu terei um dia de apresentar esse livro. Mas o próprio Robert Kiyosaki neste livro fala muito bem. E eu percebi isto porque eu percebi uma coisa, que é, não é trabalhares que nem um cavalo. Eu ganhava mais 10 mil euros por mês, mas trabalhava mais 90 horas por semana. Eu não via os meus filhos, eu não via a minha mulher, eu não via ninguém, eu não tinha vida social sequer. Ok? Eu trabalhava que nem um cavalo. E depois, porque a nossa percepção é achar que se trabalharmos muito e duro, vamos ganhar muito. Não. O dia só tem 24 horas. Então a inteligência está, enquanto tu passas do trabalhador ou do empresário em nome individual, que é um pouco igual, é a pessoa que cria o seu autoemprego, consegue ganhar um bocadinho melhor do que o empregado por conta de outrem. É verdade, porque o freelancer consegue, mas não está a compreender o outro lado. Porque 90% das pessoas estão do quadrante do trabalhador. Ou seja o trabalhador por conta de outrem, seja o empresário em nome individual. E depois tens o outro quadrante, que tens um dos segmentos que é o empresário barra empreendedor, okay? Em que os ganhos de dinheiro já são bastante superiores. No entanto, pressupõe ainda algum tempo teu e tu tens que compreender todas as mecânicas deste quadrante. Desde um organograma, desde como é que se criam os sistemas de controle, como é que se cria a alavancagem, como é que se criam os sistemas de liderança, como é que se cria o reinvestimento do teu fluxo de caixa para o negócio alavancar ainda mais. Okay? Já tens que ter algum conhecimento ou tens que ir adquirindo conhecimento com o tempo. E vou-te garantir que não é assim tão simples como parece. O que eu estou a fazer, por exemplo, agora no blog, é construir um artigo, que estou mesmo a terminá-lo, que se chama Descomplicar a Gestão a Atos Simples. Se chega para um negócio, para começar chega. Agora, para torná-lo numa pequena empresa gigante, pode não ser suficiente porque precisas de muito mais conhecimento, de muito mais experiência. Okay? E depois o quarto quadrante, que é onde está o dinheiro todo, que é o investidor. É ele compreender exatamente que pega em X euros e ele gera Y de retorno. Em X reais e gera Z de retorno. Em X dólares e gera ABC de retorno. Ok? E é isto que eu te queria passar sobre o livro do Robert Kiyosaki. Como eu te disse, O Pai Rico, Pai Pobre é um livro muito bom para compreenderes o dinheiro. Compreenderes muito bem o que é que são ativos, o que é que são passivos, o que é a diferença dos dois. Okay? Esta diferença dos dois é muito importante porque um o dinheiro gera dinheiro e o outro, o dinheiro gera despesa. Okay? Se compreenderes isto e depois não o recomendo para quem acha que vai melhorar o seu negócio. Vai melhorar sim nas contas. Ok? Este era o segundo episódio. Espero que tenha vindo contra ao que tu procuravas e espero que te agregue o valor que tu precisavas para poderes, então, crescer na tua conta bancária,
Porque não é... Eu costumo ouvir esta frase muito e eu quero explicá-la de outra forma, que é: o dinheiro não traz felicidade. É verdade, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro compra experiências que nos aumentam a felicidade. Ok? Um grande abraço e vemos no próximo episódio.